A paz do Senhor. Eu sou o pastor Jorge, este é o canal A Palavra pela Palavra. Sou pastor do Ministério Missão Família Cristã e nós estamos aqui falando sobre o caráter de alguns personagens bíblicos. Logicamente que nem todo personagem a gente vai ter muitos elementos para falar, né? O próprio Sete, com quem nós vamos começar hoje, o que se tem dele é muito pouco, mas a palavra diz coisas bem interessantes, tipo: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ou seja, o nome de Sete tem a ver com o fato dele estar substituindo Abel. E sobre Sete, ainda diz o seguinte: e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, deduz-se aqui que se começou a invocar o nome do Senhor na época do nascimento de Enos. E quem teria invocado o nome do Senhor? Provavelmente o próprio Sete. Primeiro, agradecendo pela graça do filho. E segundo, porque Sete era um servo fiel do Senhor, assim como Abel. Sete tinha sinceridade, ele tinha vontade de fazer o melhor para Deus. Enos cresceu com o ensinamento de seu pai de invocar o nome do Senhor, e ele foi também uma bênção para o Senhor. E na genealogia de Enos, vocês vão ver que só depois de que ele teve Cainá que gerou a Maalalel, e Maalalel que gerou a Jared, aí sim vem Enoque. Mas o que se diz, antes de chegar nesse ponto de falar de Enoque, é que em todos os momentos as pessoas pensam assim: mas se Adão teve a Caim, Abel e Sete, com quem eles casaram? Entenda-se que está escrito assim, E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhante, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, Adão não teve só Caim, Abel e Sete, ele teve filhos e filhas, inclusive outros filhos homens que não foram nem Caim, nem Abel e nem Sete, além de muitas filhas que não são enumeradas nem têm o nome de nenhuma. Então a humanidade começava a se formar aí. E os filhos de Sete e seus irmãos já poderiam se casar com primas, além de casar com suas próprias irmãs. E isso já gerava um começo de acerto na questão de não haver o incesto. Mas isso é coisa para mais adiante. Então vamos falar agora de Enoque. Enoque foi filho de Jared, E vejam que nessa época todos viviam muito tempo. Adão viveu 930 anos, E como ele viveu 930 anos, e ele teve Sete com 130, Então a gente tem o seguinte, que Sete viveu 105 e gerou a Enos. Então Adão também conheceu a Enos. E como diz que Enos viveu 90 anos e gerou a Cainá, Adão também conheceu Cainã. E também diz que Cainã, que aqui ele já muda o nome, não é mais Cainã, é Quenã. Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Então Adão também conheceu Maalalel. Ou seja, até Enoque, provavelmente, Adão poderia ter conhecido. Mas entenda-se que lá, quando o Senhor faz o primeiro casamento entre Adão e Eva, o que é que ele diz? Deixará o homem pai e mãe
e habitará com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se os filhos têm que deixar os pais depois que casam, então poderia não acontecer de Adão não conhecer seus trinetos, quadrinetos, porque já estariam morando distantes demais. E aí nós chegamos a Enoque. Diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois tirou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E aí, depois o que acontece com Enoque? E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A fidelidade de Enoque para com Deus, o seu compromisso com o Senhor era tão grande que o Senhor não deixou que Enoque envelhecesse demais ou visse a morte. Então ele o tomou para si. Imagine, ele foi o primeiro homem a ser arrebatado. E Enoque foi pai do homem que mais viveu na história bíblica. Ele foi pai de Metusalém. Metusalém viveu 969 anos e foi avô de Noé e provavelmente conheceu o neto. Então, esses personagens são para que nós identifiquemos pessoas que foram essenciais no desenvolvimento da história bíblica e que foram fiéis a Deus em tudo. O único filho de Adão que não foi fiel a Deus foi Caim. Mas pode ser que algum dos irmãos dele a mais tenha ido com ele também para aquelas terras de Nod, rebelando-se contra seu pai. Isso não há nada escrito, não há nada documentado. Mas Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé, por fim, todos foram fiéis a Deus. Então guardem no seu coração esses nomes, essa sequência, porque no próximo episódio nós vamos falar de Noé e seus filhos. E Noé e seus filhos é uma história que tem alguns elementos-chave. Então nós vamos falar ali da primeira aliança de Deus, depois de Adão, porque a primeira aliança de Deus com os homens foi feita com Adão no jardim do Éden, cujo único mandamento era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão quebrou esse mandamento. Já com Noé nós vamos ter uma nova aliança, mas isso nós vamos tratar no próximo episódio. Então, que vocês fiquem com Deus, que guardem esse conhecimento para si e que lembrem-se, a palavra nos ensina a todo momento, se nós buscarmos ela com confiança, amor e temor ao Senhor. Tá? Uma boa compreensão desse material para vocês e eu me despeço lhes dando a paz do Senhor Jesus. Amém?